Então, hoje, o que eu sinto, a mulher, além de dar conta dos aspectos femininos, ela também começou a ter que dar conta também da habilidade, que normalmente era masculina, de começar uma conversa, puxar assunto, correr atrás do cara, comentar a foto, estar atento. Só que acontece o quê, né, minhas senhoras? Fazer esse movimento, vocês começaram a perceber que fazer esse movimento, ele é um pouco cansativo. Meu senhor e principalmente minha senhora, hoje eu quero falar com vocês sobre uma dinâmica na vida da solteira, por isso que eu quero falar com você, minha senhora, que acontece com uma frequência muito alta e eu vejo que é um grande foco de desânimo, cansaço e principalmente essa sensação de querer desistir de tudo. Ah, não aguento mais, não aguento mais. E muitas vezes essa dinâmica é uma dinâmica meio que velada. Ela não está tão clara, ela não está tão evidente assim quanto outras dinâmicas, como levar um fora, como o sujeito, sei lá, ser mal educado com você, coisa e tal. Tá? Do que eu estou falando? Eu não vou ficar fazendo suspense aqui. É a dinâmica da mulher ter que correr atrás do homem. Ou melhor, a mulher ter que fazer todo o esforço para conquistar o homem, ou então para flertar com o homem e ficar puxando assunto e assim por diante. Uma coisa que eu percebo é que essa queixa ela é muito evidente. Eu vejo muitas pacientes, e também vejo aqui nos comentários de pessoas que eu converso, dizendo que os homens estão muito devagar, os homens estão muito lerdos, ou então quando o homem ele não é lerdo, ele simplesmente quer só uma coisa que você já sabe o que é. E por que que isso vai cansando? Eu vou tentar explicar para vocês hoje aqui, e vou tentar explicar por que que esse mal vai sabotando o seu desejo de encontrar alguém, e acaba quando vai ver você está cansado sem não ter tentado nada de verdade, tá bom? Primeira coisa então, naturalmente, normalmente, com bom senso, a sociedade um dia já funcionou dessa maneira, que era o quê? O homem faz a corte à mulher, o homem vai atrás da mulher, e então ele vai lá e conversa com ela, ele se encanta, ele faz o movimento, como dizem, ele toma a iniciativa. Tá? Por que que eu acho que isso é o mais natural? Eu gravei um vídeo, vou até colocar ele no final desse vídeo aqui, e que é o vídeo sobre os homens conquistam, as mulheres seduzem. O que que eu falo nesse vídeo? Que o homem ele conquista. O homem ele é valorizado quando ele abertamente chega para a mulher e fala: eu quero ficar com você, eu gostei de você, e ele mostra as intenções. O homem é valorizado por isso, as mulheres gostam. É um cara direto, é um cara sério, é um cara que fala a verdade, é um cara que diz suas intenções, é um cara que não fica enrolando. E as mulheres, por sua vez, dificilmente fazem esse movimento. As mulheres, elas seduzem. Elas fazem indiretamente um movimento para que o homem venha até ela. E então, depois do homem mostrar todo o seu desejo, mostrar toda a sua iniciativa, aí a mulher pode confirmar esse desejo. É por isso que sempre vai existir e sempre existiu essa questão do cavalheirismo. O que é o cavalheirismo? Muitos movimentos do cavalheirismo é o homem se antecipando e fazendo movimento antes da mulher. É o homem abrindo a porta antes que ela abra. É o homem entrando na igreja antes que ela entre. É o homem se ajoelhando para pedir em casamento. É o homem se colocando como aquele que vulnerável, é aquele que faz a pergunta e esperando a resposta da mulher, entendeu? Então é nesse sentido. Inclusive, vamos ser sinceros, na parte biológica, física, da intimidade entre homem e mulher, não é exatamente isso? É o homem que penetra e é a mulher que recebe, não é isso? Tentei encontrar outra palavra que não é eufemismo, não consegui. É o homem que adentra e é a mulher que acolhe. Então o que acontece é claro que não é só físico, o nosso físico ele também é muito simbólico. Por que que nós queremos um homem forte? Por que que nós queremos um homem com presença? Porque isso também é um símbolo de que nós queremos biologicamente, fisicamente, um homem forte, se é que você me entende, com presença, é isso. É isso que se espera. Por que que os homens querem uma mulher acolhedora, uma mulher companheira, uma mulher que está ali do lado do cara? Porque também na parte física e biológica, o homem também quer uma mulher acolhedora, se é que você está me entendendo. Então é óbvio que quando nós vamos para o primeiro movimento de uma relação, é óbvio que nós esperamos também esse tipo de dinâmica, em que o homem seja aquele que faz o proponente,
E a mulher é aquela que recebe essa proposta. Tanto que um nome clássico para as pessoas que estão interessadas em outros é pretendente. Os pretendentes. Ou seja, aqueles que pretendem fazer algo. E uma pessoa só é pretendente se ela deixou claro a sua intenção. Então, o que nós temos que pensar é que, na normalidade e no bom senso, nós esperávamos isso dos homens. Que o homem fosse aquele que propusesse. E veja, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando, tá, entre ser um homem mais tradicional que quer casar com você e ter filho, te respeitar e viver a castidade. Eu estou falando numa crise geral. Este homem que quer casar com você, ter uma família, viver a castidade na igreja, ter um casamento santo, ir para o céu junto com você, inclusive o outro que só tá querendo de sacanagem, só quer te conhecer, ou só quer ter um negocinho porque tá passando tá passando de viagem na tua cidade, só quer te ver uma noite, e você também só tá querendo ver o cara. O que acontece é que todos eles, o que eu venho percebendo, estão sem presença. Estão sem iniciativa, entende? Esse é um grande problema. O pessoal fala da crise na masculinidade. É engraçado esses dias que eu vi um Reels falando assim, cara, quando se fala masculinidade sempre é negativo, né? Porque se você fala algo masculino positivo, lascou. É briga, é treta, entende? É sempre masculinidade tóxica. Né? Eu vi o cara no Reels, eu nem lembro de que era, o cara falou assim, eu nunca vi uma matéria dizendo assim, bombeiro com sua masculinidade positiva, com a sua masculinidade saudável, salvou uma criança de incêndio. Não existe isso assim. Só existe homem por meio da masculinidade tóxica, abusa da mulher, ou então trata mal a mulher, trai a sua mulher. Então, sempre a masculinidade tem a ver com isso, né? Então, uma das coisas que está associada à masculinidade é a crise da masculinidade. O que é a crise da masculinidade? O que a gente tem que entender é o quê? O papel masculino e a forma como se enxerga o homem foi para as cucuia, tá? Tanto que eu gravei um vídeo aqui, ser mulher no mundo que odeia homens, tá? Eu vou colocar aqui no final para vocês. Ser mulher no mundo que odeia homens. Por quê? Porque você tem que ser uma mulher, ou ser homem, né? O homem é o cara mais odiado hoje em dia. Como diz o meu amigo, cara, eu sou hétero, branco, cristão, sou polaco, sou médico, casado, com 2 filhos, provedor da casa, lascou-se, eu sou inimigo número 1. Entende? Mas o que acontece é o quê? Tá, antes que vocês venham me xingar aqui, deixa eu só explicar, tá? Deixa eu terminar. Baixa as pedras, minha senhora, baixa as pedras. Então o que acontece é o quê? Essa crise da masculinidade chega também neste ponto, em como o homem vai se portar diante das mulheres. Os homens, o que eu já imagino, os homens, não estou falando eu não acho que seja isso, tá? Eu não acho que isso seja uma justificativa, mas os homens dizem que não vale a pena ir atrás de uma mulher, porque muitas vezes ela faz esse jogo, né, da hipergamia, ela faz esse jogo e fica te enrolando mais uns 3, 4 e fica só se aproveitando dos caras e nunca acaba realmente trazendo algum retorno, né? Leia-se sexo, entende? Ela nunca entrega, então o cara fica lá cortejando a mulher, conversando com ela, leva ela no restaurante chique, coisa e tal, para de vez em quando olhe lá e ela dá um beijinho, né? Outra coisa, os homens também dizem que não vale o esforço, né? Já ouvi várias vezes nos posts meus aqui, nos vídeos meus sobre masculinidade aqui, falando que o suco não vale a espremida, né? Enfim, querendo dizer o quê? Em que não vale a pena você ficar fazendo a corte ou qualquer coisa do gênero, parecido com o que aconteceu antigamente, porque as mulheres, elas também são muito sacanas, são muito interesseiras e enfim, esse tipo de coisa. Outros já ouvi falando assim, está cada vez mais difícil porque as mulheres estão cada vez mais exigentes, tá? Leia-se exigentes, sim, por um lado as mulheres estão mais exigentes, por outro lado as mulheres estão muito mais desconfiadas, então elas exigem muito mais provas. Então também eu já vi outros homens, que não tem muito a ver com essa ideia meio red pill, falando isso, cara, tá cada vez mais difícil. Você vai sair com uma mulher, a mulher já quer que o cara venha pronto, tanto que eu gravei um vídeo aqui falando, ninguém mais quer construir nada. E isso sim pode acontecer, entende? E por outro lado, com a questão de comparativos que hoje em dia a gente tem com as redes sociais, é um problema também, porque muitas vezes essa mulher vai se relacionar com um homem normal e que tem bom senso, só que esse homem normal que tem bom senso, ele tem algumas coisas para resolver, ele tem problemas reais para resolver, às vezes problema com a mãe, umas dívidas para pagar, coisa e tal, que a internet não mostra. Aí a mulher olhando a internet,
olha para esse cara real, compara com o recorte virtual de qualquer outro sujeito e fala, esse cara é pior que aquele. Quem disse? Entende? Fora também, eu vou ter que gravar um vídeo outro dia falando sobre isso, fora também a questão do quê? Essa questão de que a gente, muitas vezes, a gente, nos relacionamentos, alguns problemas como falta de grana, um cara que está enrolado no trabalho, são problemas mais contornáveis do que o cara que é galinha, que mete os cornos, mas é rico, enfim. Mas o que eu quero dizer é o quê? Os homens dizem que hoje em dia eles não tomam iniciativa por isso. E eu não sei se é o seu caso, se você não está morando no Brasil, chique demais. Se você não está morando no Brasil, eu já ouvi relatos de que os homens não se aproximam mais das mulheres por medo de já serem acusados de qualquer tipo de coisa, de abuso, de assédio ou qualquer coisa do gênero. Né? Eu tenho uma paciente minha que mora nos Estados Unidos, ela falou assim, quando você sai, os caras não olham no teu olho. Eles não olham. Ela falou, eu saí, fui num lugar lá, ninguém olhou pra mim, entendeu? Assim, você olha pra a pessoa ela nem dá aquela olhada disfarçada, ela nem olha. Eles foram treinados a não olhar mais, entende? Enfim, o que a gente quer dizer? Tudo isso são influências e são motivos. Se isso tudo não tem razão, tem suas razões, né? São razões pelas quais os homens acabam não se aproximando das mulheres, acabam não tomando a iniciativa. E o homem que toma a iniciativa, então, que faltou dizer aqui, é aquele homem que normalmente a iniciativa dele é muito clara. É o homem do 880, é o all-in. Ou seja, ele chega para a mulher, conversa com ela, quando conversa, por 2 semanas, 2 semanas foi bastante, né? 2 dias, e daí fala, vem aqui em casa. Não, vamos sair. Não sair, eu não vou sair. Se quiser, vem aqui em casa. Entende? O cara já deixa muito claro, entendeu? É isso que tem para hoje. Né? Então, o que vai acontecer nessa dinâmica, nesses receios que muitos não são justificáveis, outros são justificáveis, entende? Já conheci homens que se ferraram muito em relacionamentos. Já foram aquele... É o clássico caso do homem bonzinho que a mulher faz virar cafajeste. Você conhece esse caso? Ou seja, é aquele homem que é bonzinho, aquele homem que é legal, aquele homem que é bacana, arranja uma mulher que é traste, trata ele mal pra cacete, e o que ele faz então? Ele olha e fala, quer saber pra que eu vou ser bonzinho? Só levo na cabeça. Aí ele começa a tratar mal as mulheres, entende? É o cafajeste, né? Como é que dizem na internet aí, assim, como criar um grande vilão. Você pega uma pessoa boa, você frustra ela e magoa ela ao máximo, essa pessoa vira um vilão. Mas enfim, tendo dito isso, temos então essa realidade. Os homens estão mais devagar, ou a maioria dos homens estão mais devagar, certo? E aí o que vai acontecer? Naturalmente, com a falta desse contato, as mulheres, elas começam a então... também por causa de suas razões, elas começam então a tomar iniciativa e começam também a fazer esse jogo que era muito masculino. Qual jogo? O melhor jogo não, né? Essa jogada, que eu queria dizer. A mulher começa a fazer essa jogada, né? Esse movimento que era muito masculino, que é o ficar lá, paparicando, conversando, puxando assunto e assim por diante, né? Então o que eu sempre tenho na minha cabeça, assim, com o arquétipo da paquera, entende? O arquétipo da paquera, digamos assim, é a mulher que tá lá, por isso eu vou na casa dela, tá me esperando na janela. A mulher que tava na janela, o homem que passa e fala, opa, tudo bem, fulano, que bom te encontrar aqui, nossa, como você tá bonita hoje. A mulher fala, ai não, que é isso, ai obrigado, coisa e tal, bababá. Ou seja, a mulher se apresenta e o homem vai até ela, entende? Ou seja, esse era o esforço feminino. Tanto que hoje em dia... eu vejo na internet alguns reels e até tirando sarro, assim, da coisa do tipo, o homem tem que pagar conta, né? É um exemplo, tá, gente? Eu não tô concordando com isso. O homem tem que pagar conta, coisa e tal, bababá. Ele gasta uma grana pra sair com a mulher, né? E daí tem a mulher lá fazendo a conta de quanto é pra ficar, pra ter todos os produtos, pra ter todos os cílios, as maquiagens, coisa e tal, o cabelo, a depilação, a roupa nova, para estar bem para poder ver este cara. Ou seja, como se fosse assim, eu gasto ficando bonita e você gasta para ter a minha presença, né? Eu não concordo com isso porque, assim, fica parecendo que é uma troca comercial, né? Eu acho que o homem tem que pagar a conta da mulher porque é simplesmente o dever do homem. Se a mulher se ajeitou, não se ajeitou, não precisa ficar fazendo cálculo. Imagine o cara sentar e falar, fala aí, minha querida, quanto você gastou em maquiagem, tá?
0,47%. Você gasta quantos ml de 2 ml. Imagine fazer esse cálculo, né? Esse cálculo é muito materialista, né? Mas enfim, então tem isso, né? Tem essa questão, ou seja, a mulher se apresenta e o homem vai até ela. Tanto que quando a gente pega, meu livro não está aqui, a Teologia do Corpo de São João Paulo II, que por sinal é, sim, um dos meus padroeiros, né? Meu santo de devoção. O que acontece? Ele fala, quando Eva surge no Jardim do Éden, o homem vai até ela e fala, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Entende? Ou seja, o homem faz este movimento desde os primórdios. Entende? Ou seja, desde os primórdios até hoje em dia. Tá? A gente vê a música do Titãs na cabeça. Ou seja, desde sempre é este movimento. Então, hoje, o que eu sinto, a mulher, além de dar conta dos aspectos femininos, ela também começou a ter que dar conta também da habilidade, que normalmente era masculina, de começar uma conversa, puxar assunto, correr atrás do cara, comentar a foto, estar atento. Só que acontece o quê? Né, minhas senhoras? Fazer esse movimento, vocês começaram a perceber que fazer esse movimento, ele é um pouco cansativo. Porque é tiro, 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 tiro e acertar muito pouco o alvo. Fora isso, tem os momentos que você faz essa interação e é recebido com uma resposta, kkk, é verdade, tá? Hoje o dia tá merecendo. Vou dar um exemplo. Tinha uma paciente minha que o cara postou uma foto do chopp, assim, coisa e tal, e ela respondeu, tentando interagir com o cara, pô, esse chopp aí deve estar bom, né? Nem convida, sei lá, acho que ela não falou nem convida, não é esse tipo de coisa. Mas ela falou assim, pô, esse chopp deve estar bom, hein? E ela falou alguma coisa assim, nossa, realmente hoje tá bom, né, pra tomar uma gelada. Ou seja, a bola quicando na pequena área, né? Quase ela tava se convidando. Tipo, e aí, vai me chamar ou não vai? E o cara falou, kkk, é verdade, hoje tá bom demais pra tomar um chopp. Ou seja, esse tipo de dinâmica não existia, ou a mulher não tinha que passar, na maior parte das vezes, por esse tipo de situação. De jogar a varinha e voltar sem a isca e sem o peixe. O homem sempre foi acostumado a esse tipo de coisa. Eu lembro, quando não tinha nem internet, você tinha que ligar para a pessoa. Eu lembro de tomar fora, eu lembro da pessoa, eu ligar, o pai atender, a mulher falar, ai, pô, não liga esse horário, meu pai agora, pô, não sei das quantas, papapá. E nunca mais a mulher queria falar comigo porque eu liguei na hora errada, entendeu? Eu lembro de ligar, não atender, eu lembro de mandar mensagem não ser respondido, ficar no vácuo. Eu lembro dessas coisas, mas eu acho natural, porque o homem, que é aquele homem que vai levantar uma parede, entende? Fazer um reboco, segurar uma arma, fazer trabalho braçal. Blá, blá. Esse homem, se ele quer ter uma esposa para defender essa esposa e para ser um homem digno, ele tem que ter pelo menos ter a força moral de chegar nessa mulher. É isso que eu imagino. Mas pelo visto estou antiquado. Posso estar antiquado, entende? Acho ruim ou não acho ruim? Eu tô de boa, já casei. Então o que acontece aqui? O homem, se ele vai ser essa rocha, né? Porque o homem tem essa estabilidade, a mulher que tem a sua instabilidade natural, biologicamente, né? Se o homem vai ser essa estabilidade, ele tem que ter pelo menos ter uma estabilidade de intenção. E chegar pra mulher, conversar com a mulher, levar um toco, vai de novo. Quantas vezes eu já não vi esse tipo de caso? Ah, ele ficava me importunando até que um dia eu dei uma chance pra ele e me apaixonei. Quantas vezes você já não ouviu essa história? Claro, você pode olhar pra mim e falar assim, Jota, mentira, a mulher tava lá tentando uns caras, sobrou esse velho da lancha aí, ela ficou com o velho da lancha. Pode ser também, mas você entende que a dinâmica é a mesma. Seja a mulher interesseira que fica com o velho da lancha, ou seja, a mulher realmente querendo encontrar alguém que fica com o sujeito que se apresentou para ela, né, que foi lá e se mostrou e fez na corte, independente, se é uma relação completamente saudável, completamente material disfuncional, não interessa. A gente vê que é essa a dinâmica do homem. Só que as mulheres hoje estão tendo que fazer isso. É ou não é, minha senhora? Escreve aqui embaixo. Escreve se eu estou mentindo. A mulher tem que fazer isso. Só que isso é muito frustrante. E existe uma questão muito interessante que eu estava lendo até nesse livro aqui, ó. Porque o gênero importa, tá? Eu citei ele uns tempos atrás, tá? O que ele fala aqui nesse livro? Ele fala que nas redes sociais, olha que interessante, nas redes sociais, as adolescentes nas redes sociais, o homem tem a tendência a fotografar coisas que ele gosta.
ou coisa que ele está fazendo que ele gosta, tipo jogar um futebol, fotografar a tela do videogame, a bebida com os amigos, sei lá, entende? Uma música, alguma coisa que ele está fazendo. Como se o menino, ele dissesse, eu gosto disso, eu faço isso, entende? E o que acontece com o menino é, se você não dá like, se não dá sucesso, ele tá cagando. Fala, eu gosto disso, dane-se se você não gosta. E muitas vezes os homens têm esse tom meio provocativo, tá? Meu time, Atlético, né? Lá em Curitiba, né? Atlético Paranaense. Ganhou, coisa e tal, pau no cu dos coxas, sei lá, qualquer coisa do gênero, entende? Ou vice-versa. Tá bom? Nada contra os coxos nem os atleticanos. Aí o que acontece é o quê? As mulheres, elas têm a tendência a fotografar elas fazendo alguma coisa. Então, se você não acha bom o que ela está fazendo, as adolescentes têm a tendência a absorver como, se você não gosta do que eu estou fazendo, você não gosta de mim. Então, o que acontece? Existe tal do merge, existe uma fusão entre quem eu sou e o que eu gosto de fazer. Então, a rejeição para a mulher, ela é muito maior, a percepção da rejeição é muito maior nas redes sociais de adolescentes do que dos homens. Só que vamos ser sinceros, primeiramente, as pessoas não amadureceram o suficiente. Então, você, minha querida, que está com 30 anos, às vezes você afetivamente pode estar meio adolescente, desculpa dizer, mas é verdade. Ou então as outras pessoas. Tá? Você não, mas o resto está assim. Então o que acontece é muito fácil não, tem a maior tendência das mulheres se sentirem rejeitadas, isso ofendê-las e fazer elas repensarem sobre elas mesmas do que o homem. Porque o homem, pelo menos um homem, como eu disse no meu tempo, ele tinha que ter e amadurecer o psicológico dele é o seguinte: vai pra labuta, levou toco, levanta, leva toco, levanta, leva toco, levanta, leva toco, levanta. Não desiste, meu amigo, bora lá. Seja não desiste da mesma menina, claro, né, não desiste ao ponto de não parecer um perseguidor sexual. Não desiste da mesma menina, ou então não desiste de arranjar uma mulher. Então, eu lembro uma vez, quando eu era jovem, a gente saiu com um amigo nosso, acho que eu devia ter uns 23 anos, 24, a gente saiu com um amigo nosso de 18, o cara era super tímido, a gente falou, você vai sair e você vai dar em cima de 10 mulheres, e a gente vai contar essas mulheres. Se você não der em cima de 10 mulheres, você paga a conta de todo mundo. Era eu, esse rapazinho e mais 3 amigos, a gente estava em 5, certo? Não, você vai dar em cima. Ele deu em cima de 10 mulheres. Adivinha, levou 8 tocos. 2 conversaram com ele. Uma foi simpática, a outra conversou com ele. Conversou ali, ficou ali uns 15 minutos, coisa e tal. Beleza, acho que até trocaram lá Facebook naquela época, enfim. Por que a gente fez isso? Porque é isso, o homem tem que criar raiz, tem que criar calo, entendeu? É isso, o homem tem isso. Você acha que ele se sentiu ofendido de ser rejeitado? Não. Na dinâmica feminina, chega pra uma amiga e fala, você vai lá dar em cima e vai levar 10 tocos. Claro que primeiro, normalmente, talvez a mãe não leve 10 tocos, né? Mas o que acontece? Dói muito mais. Dói muito mais. Um exemplo também que eu dou aqui, amizade masculina, o cara vai jogar futebol pra esquecer da vida. A mulher vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar handebol, vai fazer crochê, vai fazer natação, yoga, pilates, pra falar da vida. E não sou eu que estou dizendo isso, muitas pesquisas dizem isso. A mulher, ela encontra uma atividade para fazer com outras mulheres, um lugar seguro para poder dividir a sua vida pessoal. O homem encontra atividade com os homens para esquecer da vida pessoal. Entende? Mas enfim, era para ser um vídeo curto. Vamos lá, continuando. Então, hoje em dia, tá? O que vai acontecer é que as mulheres estão percebendo isso. E qual que é a dificuldade feminina? Primeira dificuldade, elas estão que, além de dar conta de quem elas são, e de todo o âmbito feminino, que não foi deixado de lado, ou elas não querem deixar de lado, ela também tem que começar a fazer esse tipo de coisa. Ter habilidade de cantada, habilidade de conversa, coisa e tal, esse tipo de coisa. Segunda coisa, quando elas dão com a cabeça, né, na porta, né, a coisa não dá certo, machuca muito mais, tá? Do que para os homens, tá bom? Esse é o segundo ponto. Então elas sofrem muito mais. Terceiro, a mulher, ela costuma não conseguir manter o contato com 10, 15 homens ao mesmo tempo. Ela não consegue fazer isso. Ou pelo menos na minha experiência. Pode dizer, já eu consigo, coisa e tal. Beleza. Mas a maior parte das mulheres, uma vez que ela está focada em um cara, ela está focada nesse cara. Entende? É por isso que o cafajeste se beneficia. O cafajeste tem intimidade com a mulher, possivelmente essa mulher, né, provavelmente essa mulher, não vai se envolver com nenhum outro homem.
Se ele continuar mantendo essa relação, ele mantém outra, mantém umas 4, 5 ao mesmo tempo. Entende? Mas enfim, a mulher tem essa tendência. Então ela vai imprimir muita vontade nisso, tá? Quarto ponto que temos que levar em consideração. A idade dos relacionamentos está ficando cada vez mais velha. Então a questão do relógio biológico e do desejo, às vezes, de estabilidade feminino acontece antes da estabilidade masculina. Então, normalmente, a mulher tá tentando conhecer um cara para as coisas darem certo e o cara tá tentando conhecer alguém só para passar uma noite. Tá? Ou então, a mulher tá pensando mais nisso do que o homem. Tá? Então, nesse sentido, ela meio que está em desvantagem. Então, essa conversa, esse flerte, diferente do homem, não é simplesmente um flerte do vem aqui em casa. Porque a mulher não quer que o cara vá na casa dela só para ter relação, a maior parte, tá bom? Não, ela quer criar uma relação. O homem não. O homem, assim, é quase como se tivesse assim, eu tô no 0. Se eu conseguir fazer um score 2, de 0 a 10, pra mim tá ótimo. Saiu com a mulher, deu uns pega, sei lá, transou no carro, foi no motel, não interessa. A mulher não. Entre o score 0 a 10, ela quer pelo menos 7 pra cima, entendeu? Tipo assim, pera lá. Então, veja isso. Só que a mulher fica correndo atrás. E o que era o argumento que eu falei no começo, o que vai acontecendo com a mulher? Ela vai desanimando. Porque eu acho que é um esforço que não é um padrão feminino. E eu não acho que seja, é porque a cultura machista impede. Não, eu não acho que seja isso. Eu não acho que seja isso. Já disse aqui, por razões biológicas. Entende? Por razões do ciclo feminino. A mulher não tem essa constância. Entende? Não tem essa disposição. Até mesmo pega o ciclo feminino. Imagine a mulher lá, e aí, cara, vamos sair. O cara fala, vamos. Fala, puta, tô naquele dia. Oh, meu Deus, eu tô com uma cólica absurda, velho. Não queria sair. Entende? Isso já prova que esse lugar da constância, a mulher pode ter outras constâncias, mas nessa questão do relacionamento, eu acho que dá uma desajustada e uma frustrada. Posso estar errado, você pode escrever aqui embaixo e falar assim, Jota, eu não acho, blá, 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 blá. Enfim, tá? Fica à vontade. Mas o meu argumento é esse. Né? Essa questão de você vai fazendo isso, isso vai cansando. Às vezes, você não saiu com ninguém esse mês. Faz 3 meses que você não sai com ninguém. Porém, nesses 3 meses, você está conversando com pessoas e esses caras vão atrás de você e conversa, e daí você tem que puxar um assunto. Uma das coisas que eu já vi também, uma paciente me reclama, pô, Jota, eu perguntando sobre a vida do cara, o cara não pergunta nada sobre a minha vida. Posso ser sincero, eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Até minha paciente falar esses dias atrás. Eu falei, nossa, é verdade. O homem normalmente não tem interesse de que a mulher pergunte sobre a vida dele. Não perguntou da minha vida, não tá interessado em mim. O cara fala, cara, eu não sei se você tá interessado em mim ou não tá, entendeu? Eu tô interessado em você. É isso que é a conquista. O homem conquista, a mulher seduz. O que é a conquista? É o homem olhar pra mulher e falar assim, eu não sei se você gosta de mim, mas eu vou fazer você gostar, entendeu? Eu não interessa se você me admira agora, se você tá meio assim, se você tá apaixonada por mim. Não, minha senhora, eu quero ficar com você. Por isso que o homem não liga se a mulher fizer pergunta pra ele. E aí, como foi seu dia? Assim, claro, é legal, obviamente, é um modo de conversar, mas o homem ele não fica, não perguntou como é meu dia. As mulheres não têm essa tendência, esse homem não está interessado em mim. Entende? Provavelmente esse cara está conversando comigo só para me utilizar e me descartar. É isso que eu estava dizendo antes. O homem, se eu estou conversando com a mulher só para a mulher me usar e me descartar, tem muito homem que fala, meu Deus, mas me use. Fica à vontade, usa quantas vezes você quiser. E me descarta a hora que quiser também, porque eu nem tenho relacionamento sério. Você entende essas dinâmicas? Como são essas dinâmicas e como isso muda na hora da interação? Na hora do flerte? Porque vamos ser sinceros, o homem ele pode usar argumentos, e ele pode usar posturas, ele pode puxar assunto com as mulheres, porque ele não está muito interessado. Você essa mulher nem vai, eu nem quero casar com essa mulher, então que se lasque, entendeu? Eu não quero nada com essa mulher, entende? Então ele usa de qualquer jogo, ele usa, sei lá, enfim, descarta, liga de madrugada, essas coisas. Você percebe que a mulher, ela se sente muito mal, é toda da walk of shame, né? O que é o walk of shame, né? A caminhada da vergonha, que é quando a mulher tá saindo da casa do cara de manhã e voltando pra casa dela, né? Sabe, tipo, até que eu parei, eu nem queria ter dormido com esse cara, o que eu tô fazendo aqui? Tomara que ninguém me encontre e me pergunte onde eu tava. Ou às vezes o homem também, né? Mas a questão normalmente é mais pro universo feminino. Então, minhas queridas, o que eu quero falar aqui no final das contas, nesse todo resumo, está acontecendo isso com você? Você está ficando cansada?
tá? Qual que é a dica que eu dou? Porque afinal das contas eu não quero deixar vocês na mão. Primeiro, tá precisando de ajuda? Clica aqui embaixo, dá para você marcar um horário de terapia comigo, tá? Ou então, se você está passando por problema de relacionamento, terapia de casal, ou então atendimento pontual. Atendimento pontual é um atendimento de 1h30, que a gente senta e conversa. Assim como conversei com minhas pacientes sobre esses dias, eu posso conversar sobre esse assunto com você. Inclusive, o que a gente conversar pode virar argumento para o próximo vídeo. Como é o caso desse vídeo. Mas enfim, é o atendimento de 1h30. Muita gente tem terapia, mas vem conversar comigo. Tem terapeuta, mas vem conversar comigo só para ter uma conversa, ter um outro ponto de vista. E muita gente começa a terapia com atendimento de 1h30. Eu gosto, porque eu falo mais que o homem da cobra, e a pessoa vem, primeiro encontro, 1h30, excelente, depois começa a terapia. Mas enfim, primeira coisa é isso. Segunda coisa, preste atenção na energia que você está gastando. Preste atenção. Você tem que ter algum parâmetro. Né? Eu já falei aqui várias vezes, não ponha tanta expectativa nos caras que você está conhecendo. Só crie um vínculo emocional quando sair com o cara e perceber que vale a pena. Eu já falei essas coisas aqui em outros vídeos. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, agora, especificamente nessa coisa do flerte, é... Cara, começou a conversar com o cara, você vê que não tá num ritmo, não tá bacana, tem que o next, entende? Principalmente se você é uma pessoa que tem bastante matches, você é uma pessoa que aparece bastante gente pra conversar, entende? Tipo assim, cara, não vou ficar aqui. Ou conheceu o cara, tem umas coisas que você achou meio estranho, o cara, próximo, entende? Não fique se apegando. Tem que ser um pouco mais prático. Por quê? Porque possivelmente quando você for fazer algum movimento com o cara, se o cara der uma lerdeada, entende? Você pelo menos vai ter um pouco de energia emocional para poder conversar com esse cara que vale a pena, parece valer a pena. Do que você ficar gastando sua energia emocional com todos os peguetes, ou todos os contatos que acontecem, que aparecem quando vai ver, você fala, meu Deus do céu, entende? E é por isso que também eu acho que as mulheres estão cada vez mais cansadas de aplicativo de relacionamento. Porque aplicativo de relacionamento, você não sabe se o cara está conversando com você, com 15, com 25, com 30. A chance de estar falando só com você é muito pouco. Como diz o meu paciente, um homem interessante estar falando só comigo, eu acho que até tem algum problema. É bom que ele esteja falando com outros. Com outras, quer dizer. Entende? Mas enfim, faz sentido o que eu disse aqui? Doeu aí? Consegui dar voz para o que você está sentindo aí? Se faz sentido, comenta aqui embaixo. Não deixe de dar o seu like. Se você não me segue, me siga, não custa nada, tá bom? Eu tô gravando vídeo aqui toda semana, toda quarta-feira, meio-dia 15, tem um podcast do Bom Senso, tá bom? E faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Compartilhe esse vídeo e vamos aí fazer, né? Principalmente vocês mulheres, um exemplo que eu dou. Fiquei sabendo que tem mulheres que têm grupos das amigas, coisa e tal. Compartilha lá esse vídeo, entendeu? Faz o bom senso florescer, entende? No coração de outras pessoas. Eu acho que vai poder ajudar. Beleza? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.